Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo. Isso quer dizer o encerramento do ano litúrgico. Irmãos, se nós lembramos da pregação de Jesus, se nós recordamos os sermões que Jesus proferiu, nós iremos nos dar conta que o tema do reino de Deus era central, ou constituiu o coração da mensagem de Jesus. Basta sempre dizer que a primeira pregação de Jesus foi exatamente essa: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. O tema do reino é tão importante para Jesus que vocês lembram a oração que o Senhor nos ensinou? A segunda petição que está ali é: venha o teu reino. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós iremos ver, por exemplo, que a palavra reino é uma palavra muito usada no Novo Testamento. Mais precisamente, aparece 144 vezes. Basileia, assim se diz em grego. É um tema fundamental. Ora, irmãos e irmãs, se o reino de Deus é tão central, sim, também, claro, é sempre bom lembrar que muitas parábolas de Jesus tinham como conteúdo a mensagem, uma explicação, uma ilustração sobre o reino de Deus. Aquela palavra do Senhor famosa: buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o reino é central. E o que nós precisamos entender é que esse reino do qual Jesus falou tanto, ele está fundamentalmente relacionado não com ideias, porque algumas pessoas explicam o reino de um modo equivocado. Eles pensam que o reino são ideias ou projetos, né? E, sobretudo por causa do influxo da teologia da libertação, que é um mal tremendo para a igreja e para a verdadeira compreensão do evangelho. Se confunde reino de Deus com ideias, com projetos. E é um grande equívoco, porque o reino de Deus não é uma ideia, não é uma teoria. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é o Rei, é Jesus Cristo. E o reino de Deus não está relacionado com nenhum sistema sociopolítico. Está relacionado com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus reinando, o reino de Deus acontece. Jesus fora do comando, ali não existe reino de Deus, por mais que tenham algumas coisas boas e interessantes. Irmãos, precisamos sempre, para entender essa solenidade, ter presente até o contexto em que ela foi estabelecida. O Papa Pio XI estabeleceu essa solenidade em 1925. E para termos noção do que esse contexto representa, tenhamos presente que essa data diz respeito aos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. E o que foi que ocasionou a Primeira Guerra Mundial? O surgimento de muitas ideologias e sistemas políticos totalitários que tinham um objetivo: criar um maravilhoso mundo novo. Quem sabe um pouco de história sabe que em 1917 tivemos a Revolução Socialista na Rússia, que queria implantar um mundo sem injustiças sociais. Quem conhece um pouquinho de história sabe que naqueles anos, naquela década, estava surgindo o quê? O nazifascismo na Alemanha. O nacionalsocialismo, sendo mais preciso, ou o fascismo na Itália.
E ainda indo mais adiante, quem sabe nessa data ocorreu, por exemplo, no México, uma revolução que pretendia acabar com a igreja. Não sei, poucas pessoas ouvem falar disso, mas nessa época os padres eram assassinados, as igrejas eram fechadas no México, que ocasionou também a chamada Revolução Cristeira, e dali temos muitos santos produzidos por essa revolução, como São José Sánchez del Rio. Quem não conhece esse santo, procure conhecê-lo. Uma história fantástica. E o seu lema era gritar: viva a Cristo Rei. Irmãos, o que é que essas citações desses movimentos nos apresentam? Todos eles eram movimentos ateus, antirreligiosos, laicistas, contrário ao domínio de Cristo, contrários a Cristo Rei. E é importante termos presente isso, irmãos, porque o Papa proclama esta solenidade nesse contexto, quando os movimentos anticristãos surgem. Todos eles, não se esqueçam, eram ateus. E o grande problema do ateísmo está exatamente aqui. Quando alguém nega a existência de Deus, quando alguém nega que Deus existe, o grande problema, o que é? Eu diria que essa questão foi formulada muito bem por um escritor inglês, um apologeta católico inglês, chamado Chesterton. Ele diz assim: eu não tenho um problema com quem nega Deus, a questão é o que ele vai colocar no lugar. Porque todos que negam Deus não só têm um objetivo: ficar no lugar de Deus. E todos os governos que negam a existência de Deus, eles o fazem porque eles mesmos querem ser deuses. E eles mesmos tomam para si e reclamam para si uma obediência que só pode ser dada a Deus. Observem que os governos do mundo, dessa época para cá, eles sempre se opõem à igreja por essa única razão. Porque a igreja insiste em dizer que só Deus é Deus. E só Deus pode dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Por isso, irmãos, proclamar Jesus como rei não é apenas uma questão de sentimento religioso, é uma verdade, porque aquele que reina no céu quer reinar não só no nosso coração, mas na nossa consciência. E o grande problema é que os sistemas políticos e religiosos, eles querem reinar nas nossas consciências. Eles querem nos dizer e eles querem nos manipular, nos dizendo o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Irmãos, veja, quando em nossos dias alguém pode achar que não tem nada de mais o aborto porque um determinado lugar disse que é legal. Ora, irmãos, um católico nunca poderá aceitar isso, porque o seu rei não é o governo desse ou daquele país. Aquele que deve governar suas consciências é aquele que reina no céu, que deve reinar no meu coração, na minha mente e no meu ser. E é Ele quem vai me dizer o que é certo. Então a verdade não se estabelece, nós como brasileiros, nem no Congresso, nem no Senado, nem tampouco na caneta de um presidente, ou mesmo nas decisões do Supremo Tribunal Federal. A verdade foi decidida no céu. E é Jesus que é o nosso rei. Por isso, irmãos, não nos esqueçamos, o próprio Jesus defendeu a separação entre igreja e Estado. A igreja não pretende governar nenhum Estado, não deve ter essa pretensão. Mas Jesus tem uma pretensão: governar as nossas consciências e as nossas almas, porque Ele é rei. Veja que no juízo final Ele vem como rei e como juiz. É Ele a verdade suprema. Amados irmãos e irmãs,
ao proclamarmos Jesus como Cristo Rei, não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Essa verdade, essa proclamação do Papa é um antídoto, é um remédio contra os problemas daquela época e de hoje. Recordar que Jesus é Rei, sobretudo numa época como a nossa, que não está muito diferente daquele período do pós-Primeira Guerra. Aquele mal daquela época só se agravou e cada vez mais se aprofunda. É muito triste quando alguém que se diz católico, alguém que se diz cristão, adere à agenda do mundo. Isso quer dizer que você quer que Jesus seja rei da sua vida, como a rainha da Inglaterra é rainha lá naquele país. Ela reina, mas não governa. É transformar Jesus em um quadro do Sagrado Coração de Jesus, que apenas serve para enfeitar minha casa e não para expressar uma verdade do meu coração. Jesus é Rei no céu. Irmãos, lutemos até o fim para manter a nossa consciência, a nossa vontade e o nosso ser submisso a Ele, à sua verdade, aos seus ensinamentos. Ele pode me dizer o que é certo e o que é errado, porque Ele é Rei. E Ele é Rei porque Ele é Deus. Ele pode reclamar o assentimento da minha vontade e do meu ser. Sabe por quê? Porque Ele é esse Rei que me pede a minha vida, ao meu coração, me deu tudo, até a si mesmo. Eu posso confiar nesse Rei, porque Ele é o meu pastor, como diz o Salmo, porque Ele deu a sua vida por mim, porque Ele me comprou a bom preço. Irmãos e irmãs, Jesus deve reinar lá no céu e cá nas nossas consciências e no nosso ser. Digamos juntos: honra e glória, louvor sempre eterno a Jesus Redentor, Deus de Deus, luz de luz, Verbo eterno, Cristo Rei do universo, Senhor. Jesus, Deus e Rei verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de sua voz. Digamos juntos: Jesus, Deus e Rei verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de sua voz. Também nós brasileiros queremos de Jesus a realeza aclamar, de nossa alma os afetos supremos, são por eles sua lei, seu altar. Toda a igreja: Jesus, Deus e Rei verdadeiro, o seu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de sua voz.